Olá, seja muito bem-vindo! Estamos no Canto 2, Livro 2 ou Capítulo 2, dependendo da sua tradução de Paraíso Reconquistado de John Milton. Se você se recorda, no áudio anterior desse capítulo paramos no momento em que Satan e seu grupinho dos infernos parte para o deserto. Para quê? Para mais uma vez testar o Filho de Deus. Mas antes de cairmos em mais um conselho infernal, Milton foi gentil conosco e nos levou ao encontro dos discípulos de Jesus que procuravam entender o sumiço do Messias logo após o anúncio de Deus. Depois fomos levados aos pensamentos de Maria e como não se identificar com a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, esses momentos que dão um quentinho no coração por estarmos entre pessoas de Deus logo termina e voltamos a mais um encontro diabólico. Agora, eles têm um novo plano e saíram para colocá-lo em ação. Diferente do primeiro conselho no ar, em que os anjos caídos só ouviram e aceitaram o plano de Satan, dessa vez a capetada é convidada por Satan a participar e contribuir com ideias. Agora adivinha se Satan aceitou? É claro que não. Mas Belial acredita na boa vontade de Satan em pedir por boas ideias. Ele acredita em Satan, o pai da mentira. Eu posso rir? Tá. Deixando o meu riso de lado, Belial acredita no pai da mentira, se levanta achando que sua ideia poderia ter alguma chance e ele sugere tentar Cristo utilizando mulheres, as mais bonitas da terra, para tentar seduzi-lo. Ao que acaba tomando uma invertida de Satan que expôs para todos que Belial é um fã das mulheres e tem mais, conta como ele se esconde atrás de seres mitológicos para seduzir e possuir as mulheres do seu interesse. Falando nisso, eu esqueci de mencionar no áudio anterior que eu incluí no áudio do YouTube as imagens das personagens femininas citadas da mitologia e fiquei surpresa que encontrei a maioria delas registradas em obras de arte e mais, todas elas demonstrando algum tipo de repulsa às investidas de Zeus, Júpiter, Poseidon, Pan ou Sátiro. Então, caso não tenha visto e ficou curioso, as imagens estão no áudio anterior. Mas tá, vamos voltar à história, porque Satan acha a ideia lamentável, para dizer o mínimo, e acrescenta que Belial mede os outros pela sua própria régua. Afinal, nem todos são atraídos pelas mulheres como ele é, e por isso o plano dele é ruim. Já Satan acredita que tem uma ideia melhor. Ele aposta naquilo que ele considera agradar a todos, ou seja, riquezas. Esse é o plano. Eles partem para executar, e eu digo eles porque dessa vez Satan não vai sozinho. Ele reúne uma pequena facção, só os piores. No caso dele precisar de ajuda, vai que, né? Melhor ir prevenido dessa vez. Agora, como eles farão para executar essa ideia de oferecer para Cristo as riquezas de um mundo que já é dele, é o que veremos nesse capítulo. Então, se ajeita, porque estamos voltando para o deserto com aquele grupo encardido. Mas antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua gloria. Paradise Brigade by John Milton. E, desse modo, eles voaram juntos para o deserto. Satan não retorna sozinho dessa vez, onde o Filho de Deus ainda dia e noite tinha permanecido em jejum por 40 dias. Agora, no deserto, encontramos Cristo, que sentiu fome pela primeira vez e disse a si mesmo: isso terá um fim? Passei 40 dias vagando nesse labirinto. Não provei comida humana e nem desejei por isso. Eu não penso nisso como algo virtuoso, ou vejo que faz parte dos meus sofrimentos. Como isso pode ser virtuoso? No caso, ficar sem comer? Se alguém não está com fome? Ou se Deus sustenta alguém sem comida? Como seria louvável suportar isso? Mas agora estou com fome, o que mostra que a natureza humana exige aquilo que ela precisa. Entretanto, sei que Deus pode satisfazer essa necessidade de outras maneiras, embora a pessoa ainda esteja com fome. Enquanto eu puder continuar sem que meu corpo morra, sou feliz e não temo a dor da fome. Nem me importo, pois estou sendo alimentado de pensamentos elevados que alimentam a fazer a vontade de meu Pai. E aqui uma nota de rodapé breve sobre
fome de fazer a vontade do meu Pai está em João 4,34, em que Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Retornando à história, era noite quando o filho teve esses pensamentos em sua caminhada silenciosa. Então se deitou sob o abrigo acolhedor de ramos pendentes e lá ele dormiu. E sonhou exatamente como costumam sonhar os famintos. Ele sonhou com carne e bebidas. Ele pensou que estava à beira do riacho de Querite, e lá viu os corvos com seus bicos córneos trazendo comida para Elias. À noite e pela manhã, embora vorazes, foram ensinados a não comer o que eles trouxeram. E aqui vamos a uma breve nota de rodapé sobre essa história dos corvos trazendo comida para Elias, próximo ao riacho de Querite. Está em 1 Reis 17:6. Aqui voltamos ao entrevero entre o profeta Elias e o rei Acabe. Vocês se lembram dele, né? Então, depois que Acabe constrói um templo e um altar a Baal, Deus fica irado. Isso foi no final do capítulo 16. Já no início desse capítulo 17, Elias diz a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio até Elias e disse: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então, foi essa imagem que Jesus relembrou em seu sonho. Vamos retornar. Ele também viu o profeta, viu como ele escapou para o deserto e como ele dormiu lá debaixo de um arbusto de zimbro. Zimbro é um pequeno arbusto que cresce na Palestina, que se você estiver ouvindo esse áudio pelo YouTube, eu vou colocar a imagem dele para você, caso você não reconheça esse arbusto só pelo nome. Seguindo a história, durante o sono, Jesus também viu como e quando ele acordou. Ele encontrou seu jantar esperando no fogo e foi dito pelo anjo para se levantar e comer, depois de comer de novo e descansar. Isso tudo durou 40 dias. Então, vamos saber sobre essa história do anjo do Senhor levando comida para Elias. Então, depois daquele entrevero com o corvo, um anjo do Senhor também levou comida para o profeta Elias. E essa história está lá em 1 Reis 18, aonde nós temos mais um embate entre o profeta Elias e o rei Acabe. Após mais de 3 anos sem chover, em meio à seca devastadora que provocou uma fome jamais vista no reino do norte de Israel, que estava sob o comando do rei Acabe, com a convocação do profeta Elias. Lembra que o profeta Elias falou: não vai chover? Então, isso durou 3 anos. Todo o povo é reunido no Monte Carmelo para este grande duelo. Em 1 Reis 18, Acabe, quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Elias respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, que eram os seguidores de Baal. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel, sua esposa. Acabe convocou então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Resumindo um pouco da história, o profeta Elias mandou que trouxessem 2 novilhos e lançou um desafio aos profetas de Baal. Os 2 lados iriam oferecer sacrifício em um altar, e o Deus que acendesse o fogo do sacrifício provaria ser o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal mataram o novilho e o colocaram sobre o altar. Eles clamaram a Baal para que mandasse o fogo, dançaram em volta do altar e se mutilaram, e nada aconteceu. Ao meio-dia, o profeta Elias começou a dizer: gritem mais alto, quem sabe Baal está dormindo, está ocupado, ou quem sabe está viajando. Então, eles passaram a gritar mais alto e em estado de transe, mas nenhuma resposta foi ouvida. Então Elias construiu uma vala ao redor do seu altar e mandou que derramassem água sobre o seu novilho e sobre a lenha
até que aquela vala estivesse cheia. Depois rezou para Deus. Quando Deus manifestou seu poder diante de todos no Monte Carmelo, Elias ordenou que prendessem a todos os profetas de Baal e que nenhum escapasse. E todos morreram. Depois disso, Jezabel ficou sabendo do ocorrido. Lembra que foi ela quem trouxe o culto de Baal para dentro do Reino do Norte? Então, Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando. Chegou a um pé de giesta, que é uma espécie de arbusto de flores amarelinhas. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse para Deus: eu já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Tipo, chega, cansei, eu não aguento mais enfrentar Acabe e sua rainha Jezabel maluca e ter que sair fugido. Eu acho que deu pra mim. Depois disso, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Se quiser saber como que essa história continua, vá em 1 Reis, capítulo 19. Porque essa foi a referência do sonho que Cristo teve sobre o profeta que vagou pelos 40 dias e o anjo do Senhor levou comida para ele. Nos sonhos, Jesus também sonhou que comia não só com o profeta Elias, mas também com Daniel e seus feijões. E aqui o livro nos conta sobre o que são Daniel e seus feijões. Então vamos lá. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o rei ordenou que o chefe dos oficiais da sua corte trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, a comida do rei era impura para eles. Daniel fala com o chefe dos oficiais e pede para que a dieta deles seja substituída por vegetais. O chefe dos oficiais fica com receio que eles aparentassem fraqueza perto dos demais, porém Daniel pede para que ele faça um teste por 10 dias. Ele topa e após os 10 dias percebe que os 3 pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Por isso, ele então permitiu que Daniel tivesse uma dieta diferenciada, baseada em vegetais, e Milton aqui diz que Jesus sonhava em comer então com Daniel, como aconteceu nesta passagem da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retornando à história, assim a noite passou e agora a cotovia anunciadora deixava o seu ninho no chão, voando para o alto para ver a aproximação da manhã e então cumprimentá-la com a sua canção. E tão levemente quanto a cotovia de seu leito levantou-se o nosso Salvador, para então descobrir que tudo tinha sido um sonho. Jejuando ele foi dormir e jejuando ele acordou. Então ele subiu uma colina e deu uma olhada ao redor para ver se ele podia avistar alguma cabana, um curral de ovelhas ou um rebanho, mas não havia nada disso para ser visto. Entretanto, avistou bem ao longe um agradável bosque e ouviu o som dos cantos dos pássaros melodiosos. Ele caminhou até lá, decidindo que seria ali onde descansaria ao meio-dia.
Tão logo ele chegou nesse lugar, ele adentrou as sombras do bosque e andou por debaixo dela, pelos caminhos marrons que o levaram a um cenário arborizado. Parecia ser obra da natureza, e para uma pessoa supersticiosa, esse poderia parecer o lar dos deuses da floresta e das ninfas do bosque. De repente, ele viu um homem à sua frente, não um camponês como antes, mas um homem bem vestido, como alguém que cresceu em uma cidade, corte ou um palácio. Com um discurso elegante, dirigiu-lhe estas palavras: recebi permissão oficial para voltar, mas estou surpreso que o Filho de Deus tenha passado tanto tempo nesta solidão selvagem, carente de tudo e, como bem sei, faminto. Mas você não é o único. Existiram outros notáveis, assim conta a história, que andaram nesse deserto como a escrava fugitiva e o seu filho banido, Nebaiote. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui para saber quem é essa escrava e quem é esse Nebaiote. Se refere quando Agar, que era serva de Sara, esposa de Abraão, foi expulsa com o seu filho Ismael pela Sara. Lembra da história que Abraão era casado com a Sara e Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, mas o casal era velho, não tinha nenhum filhos e Sara resolveu dar uma forcinha para que a promessa de Deus se realizasse na vida do marido e entregou a sua serva para que ele tivesse um filho com Abraão. Pois bem, o resumo da história é que sim, a serva Agar teve um filho, mas as mulheres começaram a brigar e a coisa piorou quando a Sara teve também um filho, chamado Isaque, e acabou expulsando Agar e seu filho Ismael para o deserto. Um anjo, então, acabou salvando a vida de Ismael, guiando sua mãe Agar para uma fonte de água. Se ficou interessado, essa história está em Gênesis 21, de 14 a 21. O interessante aqui é que Satan não chama Ismael pelo seu nome, mas sim de Nebaiote, o nome do primeiro filho de Ismael. Conta a história que, além de Ismael e Isaque, Abraão também teve outros filhos depois da morte de Sara, mas o único herdeiro foi Isaque. Os outros filhos receberam presentes e foram enviados para outras terras longe de Isaque. Agora, em Gênesis 25, ficamos sabendo que Abraão foi sepultado pelos seus dois filhos, Isaque e Ismael, e é aqui que temos o registro da linhagem de Ismael, que tem início com Nebaiote. E o porquê Satan chama Ismael de Nebaiote, não sabemos. Vamos retornar à história. Porque Satan estava dizendo que Agar e o seu filho encontraram alívio ali no deserto quando um anjo provedor apareceu. E também teve uma outra ocasião, quando toda a nação de Israel teria morrido de fome naquele deserto se Deus não tivesse feito chover um maná dos céus. E aqui fica uma notinha rápida que o maná é aquele alimento fornecido por Deus ao povo israelita, liderado por Moisés durante toda a sua estada no deserto rumo à terra prometida. Retornando à história, além do atrevido profeta nativo de Tebés, Elias. Um fato interessante é que as notas de rodapé mencionam que Milton misturou Tebés com Tisbe, porque era aonde Elias nasceu de fato e não Tebes. Mas, enfim, continuamos a história porque Satan continua ali no seu discurso, falando que o profeta Elias também esteve vagando por ali e foi alimentado 2 vezes por uma voz convidando-o a comer. Agora, olhe para você, esquecido aqui por 40 dias e ninguém se importa. De fato, 40 dias você foi desertado aqui. E Jesus lhe respondeu: tá doido? Não, Jesus não falaria isso. Jesus disse: de onde você está tirando essas conclusões? Esses que você citou estavam todos em necessidade e, como você pode ver, eu não estou. Satan então respondeu: então me conte por que você está com fome. Diga-me, se a comida fosse colocada agora, diante de você, você a comeria? Jesus então respondeu: isso dependeria de quem a oferecesse. Ao que Satan disse: por que isso faria você recusar? Disse o astuto demônio: você não tem direito a tudo na criação? Todas as criaturas por lei não devem a você respeito e serviço e não devem esperar até serem solicitadas, mas devem oferecer tudo. E olha, não estou falando da carne que a lei diz ser impura, ou foi oferecida a ídolos, como foi no caso do jovem Daniel, que recusou isso. Nem carne oferecida por um inimigo, embora quem recusaria isso se estivesse com fome? A natureza se envergonha, ou melhor dizendo, se incomoda porque você deve estar com fome e te trouxe tudo o que ela pode lhe oferecer de melhor, para tratá-lo de maneira que você merece,
honrando-o como o seu Senhor. Tudo o que você tem que fazer é sentar e comer. E essa conversa não era papo furado, a oferta existia. Quando Satan terminou de falar, nosso Salvador, olhando para cima, viu num amplo espaço debaixo de uma árvore uma mesa posta, digna de rei. A mesa estava organizada com as melhores louças e carnes da melhor espécie, desde animais de caças até aves de caças, envoltas em massas folhadas, assadas no espeto, cozidas na água ou no vapor. Estavam dispostos também todos os tipos de peixes do mar ou córregos e riachos, com conchas ou barbatanas, de nomes requintados, dos quais os homens vasculharam o Mar Negro, a Lagoa de Nápoles e a costa africana para encontrar. Sabe o que é mais triste? É o quão simples comparado a esses pratos foi a maçã comum que desviou Eva. E aqui os editores dessa minha edição comentam sobre este banquete. E eles dizem o seguinte, que a tentação do banquete é sem precedentes nem na Bíblia e nem na tradição cristã. Essa é uma adição de Milton para fortalecer o paralelo entre as tentações de Eva e Jesus. Vamos retornar à história, porque estamos de frente para esse banquete. E ao lado havia um rico aparador com um vinho que exalava um delicioso aroma. E ao lado estavam 2 rapazes altos e robustos, ricamente vestidos. E eles eram mais bonitos que Ganímedes ou Ilas. E quem são esses 2? Ganímede ou Ganímedes. Conta a lenda que Zeus, atordoado com a beleza de Ganímedes, transformou-se numa águia e o raptou. No Olimpo, ele passou a ser o copeiro dos deuses e, de acordo com algumas versões e também com as notas de rodapé desta edição que eu estou lendo, menciona que Zeus teria uma relação homoerótica com Ganímede. Uma curiosidade é que a lenda diz que Zeus, para homenagear Ganímede, colocou-o na constelação de Aquário. O símbolo do signo de Aquário é um aguadeiro, que em algumas versões seria Ganímedes. E Ilas, dentro da mitologia, foi um rapaz que serviu ao Hércules. Então vamos retornar à história, porque lá tinham 2 rapazes bonitos, fortes, mais interessantes do que Ganímedes ou Ilas. Um pouco mais ao longe estavam as ninfas da corte de Diana e as Náiades. Bom, são ninfas da água, que em alguns momentos dançavam e por outros voltavam a fitar quem as observava. Lá também estavam as damas do jardim de Hésperos, com frutas e flores no chifre de Almateia, e pareciam ainda mais amáveis do que as antigas histórias do passado. E o que é este chifre de Almateia? E o jardim de Hespérides, eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, esse jardim era considerado o mais belo de toda a antiguidade. Quando Hera se casou com Zeus, recebeu de Gaia como presente de núpcias. O pomar abrigava árvores mágicas de onde nasciam os pomos de ouro, considerados fontes de juventude eterna. E o chifre de Almateia vem de Ovídio, já que Almateia é uma náiade, aquela ninfa da água, a quem Zeus é confiado ainda criança por Réia, que era sua mãe, para escapar do ciúme de seu pai Cronos. A Almateia cuida do jovem Zeus, alimentando-o com leite de cabra, mas em um determinado dia quebra um dos seus chifres, envolvendo-o em ervas frescas, enchendo-o de frutas, e assim ela alimentava Zeus. Dessa maneira nasceu a cornucópia, objeto mitológico também conhecido como símbolo da abundância. E com isso podemos retornar à história, porque Milton continua descrevendo o que estava ali em volta deste banquete. E ele nos diz o seguinte, que como as histórias das fadas encontradas nas vastas florestas pelos cavaleiros do rei Arthur, Lancelot, Peleias e Pelinore, também era possível ouvir músicas doces de flautas e cordas. O ar também exalava doces aromas de perfumes árabes e flores adocicadas. Era uma visão esplêndida. E o tentador agora repetiu o seu convite. Por que o Filho de Deus não se senta e come? Estes não são frutos proibidos. Não há proibição que impede que você toque nesses alimentos, afinal eles são puros. E não pense que estou lhe enganando, essa comida não é daquele tipo que dá conhecimento, pelo menos não do conhecimento do mal.
mas ao contrário, preserva a vida, banindo o inimigo dela, a fome. E olhe, todas essas pessoas são espíritos do ar, bosque e fontes. São seus gentis servos que vieram para prestar suas homenagens e reconhecer você como seu Senhor. Por que você duvida, filho de Deus? Sente-se e coma. Bem, aqui a gente mais ou menos tem uma ideia daquele pequeno petit comité que Satan reuniu para que pudesse atuar nessa apresentação dele, desse banquete aí. E acho que Belial devia estar ali no meio, né? Porque ele colocou umas ninfas, umas mulheres bem bonitas e, tipo, just in case, só no caso de Jesus não se interessar por ela, ele colocou uns homens bonitos lá também, vai que, né? Essa mente demoníaca pensa em tudo. Agora, retornando à história, saindo dessa apresentação doida aí de Satan e seus amiguinhos, Jesus calmamente respondeu com austeridade: Você não disse que eu tinha direito a tudo? Então me diga, quem está me impedindo de usar esse poder? Devo eu receber presentes, coisas que eu posso encomendar para mim quando e onde eu preferir? Não duvide que eu possa convocar uma mesa nesse deserto tão boa quanto você, e que eu possa chamar em voos rápidos anjos dos céus, revestidos de glória, para me atender. Então por que você continua tentando me agradar em vão, quando eu nunca vou aceitar? O que minha fome tem a ver com você? Eu rejeito suas iguarias extravagantes e vejo seus dons enganosos e as armadilhas que elas verdadeiramente são. Ao que Satan respondeu de maneira vigorosa: Você pode ver que eu também tenho o poder de dar. Tipo, não é só você que pode sair distribuindo coisas, tá vendo que eu também tenho esse poder. Além de criar esse banquete aqui e tudo mais, eu ainda tenho o poder de sair distribuindo. Não sou um anjo sem poder, não. Eu tenho aqui minhas cartas na manga. Tá, vou retornar à história. Porque Satan continua dizendo: Eu voluntariamente escolhi lhe dar as coisas que eu poderia ter dado a quem eu quisesse. E muito oportunamente, nesse lugar, a sua fome resolveu aparecer. Porque não deveria aceitar o que eu lhe ofereço. Mas percebo que tudo que eu possa fazer ou oferecer é suspeito para você. Há outros que ficariam felizes com essas coisas, cujos esforços merecem essas comidas exóticas. Ao falar isso, a mesa e a comida desapareceram completamente ao som das asas e garras das árpias. Apenas o persistente tentador permaneceu. E quem são essas árpias? São criaturas da mitologia grega frequentemente representadas como aves de rapina com o rosto de mulher e seios. Na história de Jasão e os Argonautas, tem um filme de 63 que conta essa história. As árpias foram enviadas para punir o cego rei Trácio, Fineu, roubando-lhe a comida em todas as refeições. Eu vou deixar uma imagem para você caso você esteja escutando pelo YouTube. Mas vamos continuar porque Satan continua a sua tentação com essas palavras: A fome que pode ser usada para domar qualquer outra criatura não te faz mal, e por isso não pode ser persuadido. O teu autocontrole não pode ser vencido e nenhuma tentação te faz ceder ao teu apetite. Todo o teu coração está voltado para coisas elevadas e ações superiores. Mas como você vai conseguir isso? Grandes atos exigem grandes poderes. E você é desconhecido, sem amigos, de origem humilde, conhecido por ser filho de um carpinteiro, cresceu na pobreza e agora está perdido no deserto e atormentado pela fome. Olhe para você. De que forma e de que fonte você espera alcançar sua grandeza? De onde vem sua autoridade? Que seguidores, que servos você pode obter? Como você pode segurar as multidões que são tão mutáveis por mais tempo do que você pode alimentá-las às suas custas? O dinheiro traz honra, amigos, vitória e reinos. O que deu a Antipas, o Edomita, sua posição, que obteve o trono da Judeia, o seu trono, só para te lembrar, para o seu filho Herodes. Se não fosse pelo dinheiro que lhe rendeu amigos fortes, teria ele chegado à posição que chegou? Então, se você quer fazer grandes coisas, primeiro obtenha fortunas, riquezas e tesouros. Isso pode ser facilmente arranjado. Se você me ouvir, eu tenho riquezas para dar, tenho fortunas na mão. Aqueles a quem eu sou a favor estão rolando em dinheiro, enquanto os que buscam virtude, bravura e sabedoria estão na pobreza.
Nossa, Satan não se cansa de tomar toco. Se fosse eu já tinha ido embora com vergonha só lá depois dele ter recusado aquele banquete. Mas temos que reconhecer aqui que a cara de pau dele de se reinventar a cada derrota é algo notável. Agora, deixando o anjo encardido de lado, vamos voltar à história, porque Jesus pacientemente respondeu a ele: mas riquezas sem essas coisas que você listou não ganham poder ou os mantém. Olhe para aqueles grandes impérios da terra que caíram no auge de suas riquezas, mas homens que têm essas virtudes muitas vezes alcançaram tudo isso mesmo em grande pobreza, as coisas mais altas que um homem poderia desejar. Recorda-se de Gideão, Jefté e Davi, cujos descendentes sentaram no trono da Judeia por tantas eras e hão de recuperar aquele assento novamente e governar Israel para sempre. E aqui vamos fazer então uma pausa para saber qual foi a história de Gideão, Jefté e Davi. Todos sabem, eu imagino. Então vamos lá. Vamos então começar pela história de Gideão. Jesus enfatizou o passado empobrecido de Gideão quando ordenado por Deus para se tornar líder de Israel. Isso está em Juízes 6, a partir do versículo 15. Então um resuminho dessa história. Gideão viveu em um período em que os hebreus eram saqueados constantemente pelos midianitas, que lhes tomavam o gado e os resultados das colheitas, quase como uma história daquela vida de inseto em que os gafanhotos iam lá saquear as colheitas das formiguinhas. Então, nessa história aí, Gideão e os hebreus eram as formiguinhas, os medianitas eram os gafanhotos oprimindo o povo de Deus. Pois então, vamos retornar à história aqui. Como resultado, o povo passou a viver escondido em montanhas e cavernas. Cada vez mais empobrecido, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor pedindo sua libertação. Foi então que um anjo do Senhor apareceu para Gideão, para que ele liderasse o exército de Israel que derrotaria os medianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Depois de tentar evitar, Gideão acaba aceitando que ele não tem opção e segue o que o anjo do Senhor ordenou que ele fizesse. E uma das coisas que Gideão fez foi destruir o altar de Baal, companheiro de Satan aqui dessa história. E para encurtar a história, vamos lá. Gideão ele acaba reunindo 32 mil homens para lutar contra os midianitas, mas Deus disse que o exército de Israel estava muito grande e isso poderia gerar um orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou que mandasse os covardes e os descuidados embora, restando apenas 300 homens. Gideão e os 300 lutaram contra 135 mil midianitas, quase igual aos 300 de Esparta, mas aqui a história é Gideão e os 300. E eles venceram a guerra e Gideão passou a ser um exemplo de como Deus pode escolher o menor dos homens para desempenhar as tarefas mais importantes. Gideão era um homem que não acreditava em seu potencial e se considerava de um clã não tão importante dentre as 12 tribos de Israel. Mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um homem valoroso. E então vamos para a história de Jefté, porque esse é um daqueles personagens bíblicos com histórias interessantes. Vamos lá. Jefté, ele teve um entrevero com os seus meio-irmãos, já que ele era um filho ilegítimo de seu pai. Jefté foi expulso da terra dos seus irmãos. Nesse período em que ele estava vivendo como um excluído, ele ganhou a fama de ser um guerreiro valente e por isso foi chamado a voltar para combater os amonitas que estavam oprimindo o povo de seu pai. De início ele não quis ir, mas depois ele acaba topando. O X da questão era que o rei Amon considerava os israelitas invasores, pois haviam tomado seu território depois que o povo hebreu saiu do Egito. E Jefté chega lá e tenta explicar que a terra foi um presente de Deus para o povo, eles não tomaram nada. Mas a história não colou e o rei Amon queria a guerra. E conforme o livro de Juízes nos conta, Deus deu a vitória aos israelitas e a opressão dos amonitas terminou. E eu acho que é até esse ponto da história que Milton se referia nessa passagem, querendo dizer que Deus pode levantar qualquer homem para atos heróicos, até um bastardo, como era o caso de Jefté.
Porém, só a título de curiosidade, Jefté é também aquele que fez uma promessa muito doida, dizendo que se ele saísse vencedor dessa guerra com os amonitas, ele ofereceria em holocausto, em sacrifício, aquilo que primeiro lhe saísse ao encontro da porta de sua casa. E imagina quem foi que saiu para recepcioná-lo? Seu cachorro? Não, nem sei se ele tinha um cachorro. Tá, voltando à história. Foi a sua única filha. A história conta que Jefté e a filha ficaram consternados com o resultado da promessa. A filha então pediu 2 meses para chorar por sua virgindade e vida que nunca teria. Sim, porque naquela época a realização da vida de uma mulher era o casamento e os filhos. Jefté chorou, mas cumpriu a promessa e a filha foi oferecida a Deus virgem e a linhagem de Jefté terminou ali. Agora eu posso continuar só mais um pouquinho? Porque se eu parar por aqui vai parecer que não era apenas Moloque que aceitava sacrifícios humanos, mas Deus também aceitava, e isso não é uma verdade. Então, de acordo com o comentário bíblico que eu tenho aqui, ele diz que existem 2 interpretações sobre o que aconteceu. Primeiro, Jefté, de fato, mata sua filha e oferece a Deus, e isso prova que Deus nunca fez aliança nenhuma com ele, já que Deus não aceita sacrifícios humanos. Ele deu a vitória para os hebreus porque ele quis, sem nenhuma relação com Jefté. Porém, em outras passagens bíblicas, a gente sabe que Jefté é mencionado como um dos heróis de Israel. Então, essa opção parece não fazer muito sentido. E a segunda que o livro apresenta é que o voto implicou na virgindade perpétua da moça que teve sua vida dedicada a serviço do Senhor. Pronto, agora acho que já te contei a história que eu sabia sobre Jefté e vamos continuar a história porque é a história de Davi, vocês já sabem, ele era um pastor e se tornou o grande rei Davi, então essa história aí eu imagino que vocês já conhecem e eu queria só falar mais de Gideão e Jefté, que tem 2 histórias também bem interessantes de homens que eram homens simples e foram levantados por Deus para grandes coisas, e é disso que Jesus está falando. E ele continua o seu discurso dizendo: mas antes que me acuse de falar apenas de Israel, lembra-te que entre os pagãos também houveram homens que eram pobres e ascenderam, pois, saiba, não há nada nesse mundo que eu não tenha conhecimento. Você se esqueceu de Quintus, Fabrícios, Cúrios e Régulos. Eu tenho apreço aos nomes dos homens que eram tão pobres, mas ainda assim fizeram coisas poderosas e podiam desprezar as riquezas, embora tenham sido oferecidas por reis. E vale a pena a gente conhecer um pouco dessas personagens que foram citadas por Jesus. Vamos lá. Quintius, ou Lúcio Quintius Cincinnatus, acho que é assim que se fala. Foi um lavrador que ascendeu ao posto de estadista romano e ganhou fama por sua devoção altruísta à república em tempos de crise e por abrir mão das rédeas do poder quando a crise acabou. Fabrícios, Gaius Fabrícios Lucinus, comandante romano e estadista, cuja incorruptibilidade e austeridade eram frequentemente consideradas como modelos das primeiras virtudes romanas. O Curius, Manius Curius Dentatus, outro herói romano que se recusou a ser subornado. E Régulus, Marco Atilius Régulus, é um dos heróis romanos que encararam as virtudes como bravura e dever para com o Estado. Régulus, depois de feito prisioneiro, é enviado para Roma para a troca de prisioneiros. Ele deu a sua palavra que, se não conseguisse concluir o tratado de paz, retornaria voluntariamente a Cartago. Régulus percebeu a fraqueza do inimigo e orientou Roma a intensificar a guerra e não aceitar o tratado. Então, como o tratado não foi feito, Régulus cumpriu a sua promessa de retornar para Cartago, e lá ele morreu sendo fiel à sua palavra e também a Roma. E esses eram os personagens dos quais Jesus estava mencionando entre os gentios, não só do povo israelita. Agora vamos retornar à história porque Jesus continua ali falando. E ele diz assim: o que parece faltar em mim para que você acredite que eu não poderia também realizar tanto quanto esses outros homens fizeram na pobreza, ou até mais?
Não elogie riquezas, pois essas são as coisas para as quais os tolos trabalham. É um fardo para o homem sábio e não sua armadilha. É melhor ser menos virtuoso e suavizar os esforços da virtude do que pedir-lhe para fazer coisas para receber elogios. Assim, pela mesma razão, rejeito as riquezas e os reinos, por uma coroa que parece ser de ouro e é apenas uma coroa de espinhos, trazendo perigos e problemas, e noites sem dormir. Carregando as palavras de cada homem em seus ombros, esse é o dever do rei, sua honra, virtude, mérito e o mais dever louvável é carregar todo esse peso para o seu povo. Mas aquele que governa a si mesmo e contra suas paixões, desejos e temores é maior que um rei. E isso é algo que todo homem sábio e bom pode alcançar. Aquele que não pode fazer isso não deveria alimentar a esperança de governar cidades ou multidões obstinadas. Isso porque, quando ele é governado pela sua anarquia interior, está servindo aos seus próprios interesses sem lei. Mas para lidar com as nações nos caminhos da verdade, através da doutrina da salvação, e mostrar para eles os erros pelos quais percorrem, para conhecer a Deus e também aprender como adorá-lo de maneira correta, isso sim é nobre. E isso é o que atrai as almas. Governar a parte interior do homem, que é a parte mais nobre, é o que vale, porque governar apenas o seu corpo, frequentemente pela força, não traz valor para uma mente generosa. Governar dessa maneira não satisfaz. Além disso, entregar um reino é um feito muito maior e mais nobre do que tomá-lo, que é justamente o que Jesus veio fazer, entregar o reino de Deus para os homens. Jesus não veio para tomar os reinos da terra ou recuperar o reino tomado pelos romanos, como muitos acreditavam. Ele veio para oferecer outra coisa, que é o reino de Deus. E com essas palavras, Cristo finaliza dizendo: as riquezas são inúteis tanto em si mesmas como pela razão em que são procuradas, porque muitas vezes é melhor perder o poder do que conquistá-lo. Desta forma, o Messias encerra a discussão, pelo menos por enquanto, com Satan. E assim encerramos mais este capítulo. E dessa vez não sabemos se Satan partirá em retirada, como fez no final do capítulo 1, ou se ficará e logo tentará mais algum plano Acme infalível, no melhor estilo Coiote e Papaléguas. Eu achei interessante que o plano de Satan em levar aquele grupinho dos piores, ou seria melhores dos piores? Bom, deixa aqui para você decidir. Era porque ele precisava de seres para enfeitar o banquete. E quando eu li sobre as ninfas dançando, eu pensei, olá Belial, foi junto e resolveu fazer o plano dele acontecer. Porém, ele acrescentou uns moçoilos bonitos lá, porque Satan tinha dito que nem todos os homens caem nas armadilhas femininas. Aí ele falou, vou pôr uns caras aqui também. Aí eu fico imaginando eles dividindo os personagens, tipo assim, vocês fantasia de Ganímede, e você de Ilas, e vocês outros vão de ninfa. Vocês já sabem o que fazer, sorriso no rosto, bochechas rosadas, e não esqueçam de esconder o rabinho. Vamos lá, todos apostos que o show vai começar. Eu fico aqui rindo, mas eles fazem isso até hoje. Se disfarçam de teorias transcendentais, místicas, envoltos em modernidade. E tudo isso para quê? Para que nos desviemos do nosso caminhar com Deus. E era isso que Satan fazia aqui nas tentações do deserto, era tentar fazer com que Jesus aceitasse o que o mundo lhe oferecia, ao que Jesus sempre refutava usando as passagens bíblicas e mantendo-se fiel ao que Deus já havia revelado aos homens até aquele momento, através do Antigo Testamento. E alguém pode ouvir esses meus comentários e pensar, essa doida pensa que a história que ela tá lendo é de verdade. E sabemos que essa obra do Paraíso Reconquistado é ficcional, assim como o Paraíso Perdido, e apesar de ser baseada no profundo conhecimento de John Milton nas escrituras bíblicas, lembrando que ele lia no idioma original em que foram escritas, Milton também usa da sua erudição em outras áreas para desenvolver a sua trama, como história e mitologia, que por sinal ele utilizou sem parcimônia nesse capítulo. E aqui tivemos um acréscimo às tentações que foi esse banquete, uma forma de Milton colocar ali a sua pitada criativa na história.
como tão bem experimentamos no Paraíso Perdido. Entretanto, apesar dessa obra ter a licença poética em seu desenvolvimento, uma coisa é certa: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, como dizem Efésios 6. E é lendo mais um pouco desse trecho de Efésios que eu gostaria de me despedir de você que me faz companhia ouvindo essa história. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cercando-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso está em Efésios capítulo 6, de 13 a 17. E agora sim, me despeço de você para nos encontrarmos novamente no próximo áudio com a parte 3 dessa história, que está dividida em 4 cantos e estamos na metade, só para te relembrar aí. Fique com Deus e até lá! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contada aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library, de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!